Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto do Salmo de número 39. Como é do seu conhecimento, nós temos, na verdade, exposto o Salmo sequencialmente, desde o Salmo 1, esse primeiro livro do Saltério, e estamos chegando basicamente à conclusão desse primeiro livro do Saltério, que vai até o capítulo 41. E hoje temos diante de nós o Salmo 39. O Salmo 39 diz assim: ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça na minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro na tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar mais uma vez? Pai, receba a nossa adoração, aquela que prestamos ao Senhor, e conduze-nos agora ao entendimento da Tua Palavra, na dependência do Teu Espírito, do ensino que procede dele, é que nos colocamos diante do Senhor, para compreender a Tua revelação que nos é dada esta noite, para que nossas vidas possam ser conduzidas pelo Senhor. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. A história por trás da música. Toda música tem uma história que gerou a sua composição. Isso é bastante curioso, porque nós gostamos da música, cantamos música, tocamos música, ouvimos música, mas raramente nós nos dedicamos a compreender o que levou aquele compositor específico a escrever a música que ele escreveu. Dou aqui alguns exemplos. No canal do YouTube, exatamente semelhante ao nosso, existe um canal que fala sobre as músicas da MPB e que, na realidade, conta a história da música, não apenas a história por trás da música, mas a própria história que a música tem no seu caminho, digamos assim. Entre elas, por exemplo, tem um vídeo que sempre me chamou a atenção, que é o compositor Peninha, que compôs, que vinha vivendo na época, não era um compositor conhecido e passando por muitas dificuldades financeiras, vivendo um período de dificuldade aqui no bairro da Aclimação, em São Paulo, e um dia em casa, ele ouve a sua filha de 14 anos ao telefone, e a conversa não era muito boa, não estava legal, e ele foi na extensão ouvir a conversa da filha. E quando ouve a conversa da filha, a filha está conversando com o namorado. E o namorado, segundo ele, não tratava ela de uma forma muito boa. E ele, então, movido por esse sentimento, escreveu a música chamada Sozinha, depois gravada como Sozinho, que é o maior sucesso dele.
E essa música, na realidade, foi gravada por vários cantores, Sandra de Sá originalmente, depois Caetano Veloso, Tim Maia, etc., não importa. A grande verdade é que vendeu, somente com 2 desses cantores, mais de 1.800.000 cópias. Essa é a história que está por trás de uma música que virou um hit, que virou, na verdade, um sucesso, e é o maior sucesso desse compositor, que com certeza compôs outras coisas conhecidas que temos por aí. Um outro exemplo, um pouco mais próximo de nós, é o hino de número 120 do Inário Presbiteriano, cuja música, o título é Dependência, e é uma tradução da Sarah Calley de uma música composta, ou de uma letra composta por Anna Sherwood Hawkes. Quem era essa mulher? Nada mais do que uma dona de casa que um dia, nos seus afazeres caseiros, cuidando da sua casa, foi invadida por aquele sentimento de amor, de cuidado de Deus para com ela. E não se contendo, ela foi até a mesa, diante de uma janela, se assentou e escreveu a letra exatamente desse hino, e apresentou ao seu pastor. E o seu pastor, na verdade, é quem fez a musicalização da letra desse hino chamado Dependência, que nós cantamos comumente, que diz: careço de Jesus, de ti, Senhor, careço. É exatamente uma manifestação dessa música, que é uma história por trás exatamente dessa música. Ou talvez algo mais próximo ainda. Se você for ao canal do YouTube do compositor e cantor Carlos Sider, importante para nós, exatamente por ser uma pessoa com a presença na música evangélica de grande importância para nós, e Sider conta, numa série de vídeos, várias das suas composições, das histórias que estão por trás de suas composições. A sua série se chama exatamente isso, a história por trás da canção. E uma delas, que é uma das que eu mais gosto das suas composições, que é Te Conheço, composta à beira do mar, quando ele viu de férias, vendo o mar chegando aos seus pés, e ele compôs aquela música exatamente no momento em que ele e a sua esposa haviam perdido a gravidez do que seria o seu primeiro filho ou primeira filha, e ele escreveu então esta música. Ou seja, toda música tem uma história por trás dela. A pergunta é: qual é a história por trás do Salmo de número 39? Não sabemos. Não sabemos porque não temos um testemunho e, claro, naquela época não havia um YouTube para deixar gravado o que o compositor, na verdade, pretendia ou o que o levou a compor. Mas o que nós sabemos e podemos realmente perceber é aquilo que podemos deduzir do texto, da revelação que o próprio texto nos dá. É aquilo que, na verdade, deduzimos do que lemos, ou do que Deus nos revela, se é que podemos, se é que cremos, e sim, cremos assim. E no Salmo 39, isso fica evidente, ou pelo menos demonstrado, no verso de número 9, no verso 10 e verso 11, que nos dá ali a ocasião em que isso foi escrito. Nesses versos ele diz: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso, tu. Verso 10, tira de sobre mim o teu flagelo. Verso 11, quando castigas o homem. Verso 10, pelo golpe de tua mão. É evidente que o salmista aqui, em semelhante ao que faz no Salmo 38, ele descreve um ato de correção de Deus. O seu sofrimento, a sua dor, que o leva a compor este salmo, aos seus olhos, ao seu entendimento, sem dúvida alguma, é resultado de uma disciplina de Deus. A nossa versão Almeida traduz castigas, a nova versão transformadora já traduz como disciplinas. Deus trazendo a sua correção, o que já nos ensina pelo menos 2 grandes verdades que às vezes nós nos esquecemos. A primeira delas é de que toda correção de Deus é manifestação do seu amor. Não é um mero castigo, não é uma ira, não é uma impaciência de Deus, mas Deus revela seu amor por nós quando nos corrige. Esse entendimento está inclusive no autor da carta aos Hebreus, se você depois tiver a curiosidade de ler, capítulo 12, verso 4 ao verso 13, e ali ele diz: Deus nos trata como filhos.
Pois que filho há que o pai não corrige? Ou seja, Deus de fato nos ama como pai, e porque nos ama como pai é que Ele traz disciplina, correção sobre nós. E mais uma outra verdade, contida aqui já neste Salmo, e no próprio texto de Hebreus, é que nenhum de nós estamos livres da disciplina e da correção do Senhor. Nós que cremos, nós que tememos ao Senhor, estamos de fato submetidos aqui à sua disciplina, à sua correção, e não estamos isentos de sofrer angústias como salmista, porque Deus está nos corrigindo. E é por essa razão que o Salmo deve trazer para nós, ou tem para nós, uma relevância profunda, nessa nossa incapacidade em compreender se de fato o que estamos vivendo é fruto do sofrimento, da ação do ímpio contra nós, de uma injustiça gritante neste mundo, ou às vezes é fruto exatamente de uma disciplina de Deus que usa o ímpio, que usa a injustiça para nos corrigir por amor a nós. Mas o Salmo, na verdade, segundo eu entendo, está aqui estruturado em 3 partes bem simples, se você puder observar. Alguns autores entendem que há uma conclusão final, uma 4ª parte, mas eu gostaria de expô-lo exatamente a partir dessas 3 partes. A primeira delas, uma confissão. Verso 1 ao verso 3, o autor faz, de fato, uma confissão. A segunda delas, verso 4 ao verso 7, está resumida no centro deste salmo, ou seja, na esperança. E, claro, a partir do verso 8 até o verso 13, os seus pedidos, ou um pedido que é composto aqui, pelo menos por 3 pedidos em si. Mas o centro do Salmo, na minha opinião, é exatamente o verso 7, quando ele diz com clareza, e eu, Senhor, que espero, e a resposta é, Tu és a minha esperança. Embora seja um salmo de confissão, em que o autor está sofrendo a disciplina do Senhor, o salmo, na verdade, é um grito de esperança, é uma palavra de esperança, é a manifestação de esperança do salmista. Por isso, creio eu, este salmo é tão relevante e tão oportuno para todos nós que vivemos esses momentos tão angustiantes que estamos passando nos dias de hoje. Mas vamos à confissão, se você puder acompanhar. Observe, não é uma confissão de pecados, não é, na verdade, uma exposição simplesmente dos seus erros, pedindo ao Senhor com arrependimento que o Senhor perdoe. O salmista, na verdade, está expondo o seu coração, está expondo sua alma, está expondo os seus sentimentos. Ele manifesta a Deus o seu íntimo, o que se passa dentro de mim, como é que eu estou me sentindo, como é que, na verdade, eu estou convivendo com essa situação. E é essa exposição que ele faz, ou pelo menos expõe, nessa confissão que cerca aqui o primeiro até o 3º verso do Salmo 39. Ele diz claramente que decidiu ficar calado diante do seu sofrimento. Decidiu, na verdade, guardar os seus caminhos para não pecar com a língua. Caminho é passo, é vida, é comportamento, é a maneira de se conduzir. Portanto, ele resolveu guardar-se na sua vida, no seu caminho, nos seus passos, para não pecar com a língua, para não reclamar, para não se queixar, para, de alguma forma, não pecar contra o Senhor. O Senhor está me corrigindo, mas ele não quer, na verdade, queixar-se, reclamar aqui do que Deus tem imposto sobre si. Pelo contrário, ele diz, aqui no verso 1, que ele disse para si mesmo que queria colocar uma mordaça na sua boca. E principalmente se estivesse na presença do ímpio, para que o ímpio não tivesse motivo para, de alguma forma, questionar o seu Senhor. Ele iria sofrer em silêncio, ele iria sofrer como Jeremias orienta a fazer, a permanecer calado e sofrer exatamente toda a correção do Senhor. Era essa a sua decisão, é essa a sua decisão, e ele disse para si mesmo que não diria absolutamente nada, que ele permaneceria calado. A sua preocupação com isso é tão grande que no verso 2 ele diz que iria permanecer-se calado ou se manter calado, inclusive quanto às coisas boas, quanto àquilo que existe de bom. Verso 2 ele diz, emudeci em silêncio e calei
acerca do bem. Ou seja, eu não vou falar do mal que sofro, mas eu não quero nem falar do bem que Deus me concede, para não correr o risco de pecar com a minha língua, para eu não me queixar de Deus exatamente sobre a situação que vivo. Ele está consciente que é resultado, sim, do seu pecado, e que Deus o está corrigindo, Deus o está disciplinando, ou como diz a nossa versão aqui em Almeida, Deus está castigando e Ele não quer se queixar sobre isso, até mesmo quanto ao que é bom. Contudo, diz ele, no verso de número 3, que o seu peito e o seu coração não resistiram. Essa era a sua decisão, essa era a sua, digamos, deliberação. Foi isso que ele decidiu fazer, manter-se calado, mas nem mesmo ele conseguiu. Seu coração digamos aqui, esbraseou-se, diz ele. Seu coração incendiou-se, seu coração ateou fogo. Ele não conseguiu ficar calado, ele não conseguiu manter a sua boca com essa mordaça. Aquilo que ele se propôs a fazer, ele não conseguiu, tal o sofrimento e angústia que ele vive. É isso que o verso 2 e o verso 3 nos expõem. E então ele diz: enquanto eu meditava, meu coração queimou, então eu disse com a própria língua, então eu não me contive e compus esta oração que posteriormente é musicada. Essa é a história por trás da música, ou seja, é exatamente como o salmista expõe. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu já. Por isso eu entendo o salmista, ou talvez o salmista me ajude a entender-me, eu me entender. Mas isso aconteceu há alguns anos atrás, tá? Mais de 30 anos atrás. As minhas primeiras filhas haviam nasceram numa terça-feira à noite, por volta de 8 horas da noite. Foi feita a cesariana. E quando a mãe delas voltou para o quarto, ela teve um quadro de aprofundamento até entrar em coma naquela terça-feira. Fruto de uma esteatose hepática, de uma paralisia do fígado, o seu organismo foi aprofundando em um coma, tornando-se cada vez mais profundo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, quando já inconsciente, dentro de uma UTI, aguardava-se um milagre, aguardava-se que Deus pudesse agir. Naquela ocasião, num domingo à tarde, eu decidi, e o porta do hospital cheio de amigos, parentes e pessoas muito queridas que foram até lá nos apoiar, eu decidi andar em frente a uma praça que é chamada Praça das Mães, bem em frente a esse hospital. E naquele momento eu não queria companhia, eu queria silêncio. Veio um aluno meu, se colocou ao meu lado e pediu que caminhasse comigo. E eu fiquei dando volta na praça, ele em silêncio ao meu lado e eu também. E naquele silêncio, pela primeira vez, da terça até o domingo, eu tive a coragem de abrir o coração e dizer a Deus como o meu coração se sentia. Como de fato eu estava me sentindo. Eu sim pude confessar e dizer a Ele que acataria qualquer decisão que Ele tomasse, porque sei que Ele é um Senhor soberano sobre todas as coisas, mas que o meu coração, naquele instante, eu tomaria liberdade de conversar com o meu Deus, falar com o meu Pai e dizer a Ele o que eu desejava, o que eu realmente gostaria que Ele fizesse. Algumas horas assim, talvez não mais do que uma, até que fui chamado. Enquanto eu orava na praça, o Senhor levou a mãe das minhas filhas e respondeu a essa oração. É isto que o salmista faz. Ele não se contém e diante da dor, do sofrimento, tudo que ele pode fazer é não conseguir ficar calado e sim, abrir os seus lábios e usar a sua língua para dizer ao Senhor, lembre-se, essa é uma oração, o que ele na verdade está sentindo. Mas quando ele abre os seus lábios, ao contrário de um conjunto de pedidos, como foi o meu caso, ele nos leva a uma outra conclusão. Embora o verso 4 comece com um pedido, se você perceber, do verso 4 ao verso 7, é muito mais uma argumentação do que uma petição.
Ele está, na verdade, fazendo um conjunto de afirmações. E essas afirmações é uma argumentação para chegar à sua conclusão. Para entendermos melhor, talvez nós tenhamos que inverter aqui o fluxo do pensamento do salmista. Começar com a sua conclusão para entender os seus argumentos. E a sua conclusão é o verso 7. Em que eu espero o Senhor? O Senhor é a minha esperança. O argumento do salmista é chegar exatamente a esse ponto. Eu não tenho nenhuma outra esperança na vida. Não existe absolutamente nada, não existe ninguém, não existe qualquer outra ciência na qual eu possa colocar a minha esperança, senão o Senhor. E Ele quer chegar a essa conclusão a partir desse raciocínio que Ele nos leva a pensar. Verso 4, Ele discorre, demonstra claramente quão frágil é a nossa vida. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça finalmente a minha fragilidade. A vida é frágil. A vida, na verdade, é extremamente frágil. Ela, por qualquer motivo, por qualquer circunstância, ela passa sem que percebamos. O que o salmista está dizendo é que nós não temos segurança na própria vida, porque ela é extremamente frágil. A qualquer momento, como diz poeticamente a Escritura, o fio de prata pode romper-se. A qualquer momento nós podemos deixar de existir na terra dos viventes. O salmista está dizendo, me dá a conhecer isso, me convença, me mostre, Senhor, quantos dias. Ele não quer saber exatamente quantos dias ele vai viver. Ele está dizendo, mostre-me como a minha vida é tão frágil, como, na verdade, a qualquer momento ela pode escapar das minhas mãos. Verso 5, a primeira parte, ele deixa claro que a vida também é muito curta. Diz ele, desce aos meus dias o comprimento de alguns palmos. E nós medimos palmos aqui com a mão aberta, né? É um pouco maior. Mas, naquela época, a medida do palmo era a mão fechada. Portanto, menor ainda. Quanto dura a minha vida? Nada. Quando você abre os olhos, você já tem 60 anos. E aqui é uma referência pessoal mesmo. Ou seja, a vida passa mais depressa do que você imagina. Um dia você tem uma criança no colo, no outro dia essa criança está indo embora, está conduzindo a sua vida. É muito rápido, a vida é curta, passa depressa demais. É isso que ele diz. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Diante da eternidade, o que são 60, 70, 80, 90 ou até 100 anos? Não significam nada. A vida é muito curta, diz o salmista, diz Davi. Mais do que isso, na segunda parte do salmo, do verso 5, ele está mostrando que a vida é insegura, a vida é incerta. Diz ele, no verso de número 5, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, ele não passa de vaidade. Ele não passa exatamente dessa condição de não ter absolutamente nenhuma segurança. A vaidade é exatamente aquilo que é completamente temporário, passageiro, é como a bolha de sabão que explode a qualquer momento. É isso que o salmista está, de fato, nos trazendo. Davi está dizendo que, na realidade, a vida é incerta, a vida é insegura. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu era mais novo, quando era criança, jovem, adolescente, que seja, ou jovem adulto, jamais passou pela minha mente, morar em São Paulo. Jamais ocorreu-me a hipótese de que algum dia eu estaria pastoreando aqui. A vida é completamente incerta, você faz planos, você desenvolve um conjunto de estratégias para alcançar os seus alvos, mas os seus alvos não são alcançados. Você chegará nos alvos de Deus. E Davi está dizendo, qual é a certeza que temos da vida? Nenhuma. Que segurança temos na vida? Nenhuma. É essa a sua argumentação. Mais do que isso, diz ele no verso de número 6, exatamente verso 6, com efeito, todo homem passa como sombra. A vida é exatamente assim, ela é rápida e ela passa, e os tesouros aonde as pessoas depositam a sua confiança, outro levará. Nem mesmo o que constituímos, nem mesmo o que construímos, nem mesmo o que possuímos nos dão segurança. Se você imagina que, de alguma forma, o que você possui, o que você tem, o que você construiu, seja em recurso financeiro, seja em conhecimento, seja em certificados, seja em trabalho, seja
até nos seus próprios relacionamentos. O que você faz é completamente passageiro. O que Davi está dizendo é que tudo isso passa e nós não sabemos quem levará. Ou seja, em outras palavras, diz o salmista, em quem ou em que eu espero? Qual é a minha esperança numa vida como essa? Frágil, curta, insegura e completamente cheia de vaidade. Qual é, de fato, a segurança e a esperança que temos? Esta semana eu conversava com um amigo, um grande amigo meu, quem eu estimo muito, queria saber notícia deles. E liguei para o presbítero Clineu para conversarmos e falarmos da vida, rirmos um pouco, que é inevitável quando falo com ele. E aí, nesse diálogo, pedindo notícia dos fatos, das coisas, ele que trabalha em um órgão da IPB, ele comentou comigo sobre uma situação ocorrida com o pastor da nossa igreja em Roraima, se eu não estiver enganado aqui nas informações. Pai e filho contraíram Covid. O pai faleceu pela manhã, o filho no mesmo dia, à tarde. Eu não sei se você consegue conceber como o coração das pessoas podem, de fato, lidar com essa situação. A vida é frágil. O que leva o salmista, então, a concluir, e eu, Senhor, que eu espero? E a resposta é simples, Tu és a minha esperança. Não tenho outra. Nada nesta vida pode me dar segurança, nada nesta vida pode me dar certeza, nada nesta vida pode permanecer, senão a minha esperança no Senhor. Qual é a minha esperança? A resposta, Tu és a minha esperança. A mesma resposta trazida por Pedro, quando Jesus expõe exatamente um discurso duro, que os discípulos resolvem abandoná-los, e Jesus se volta aos 12, e pergunta se os 12 também querem ir embora, e a resposta de Pedro é clara, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Só em Deus, só em Jesus existe esperança. A vida, na verdade, é de uma futilidade chocante, a não ser que a nossa esperança esteja colocada sobre Ele. É isso que o salmista argumenta. Portanto, quando ele abre os seus lábios, ao invés de uma queixa, nós temos uma confissão de esperança, uma palavra que leva exatamente a crer e confiar nesse Deus. E é porque ele tem esperança em Deus que do verso 8 ao verso 13 ele pode então discorrer os seus pedidos. Ele pode expor ao Senhor o que ele deseja, porque existe esperança, porque na verdade Deus é a sua esperança. E o seu pedido é na verdade uma oração ou um pedido composto. Ele vem aqui pelo menos com 3 pedidos claros, se você puder me acompanhar. Verso de número 8 e verso de número 9, ele diz claramente, livra-me, Senhor, de todas as minhas iniquidades, não me faça a vergonha, o opróbrio do insensato. Emudeço, não abra os lábios, porque Tu fizeste isso, mas livra-me da minha iniquidade. Não sei se você consegue observar aqui o detalhe que existe no que o salmista está expondo, no que Davi está expondo. Davi não está pedindo ao Senhor, livra-me da Tua disciplina, livra-me da Tua correção, livra-me do sofrimento, livra-me da dor, mas livre-me da causa que está trazendo sobre mim todo esse sofrimento, livra-me da iniquidade, livra-me da transgressão que me leva a sofrer. Ele, na verdade, pede a Deus que o liberte dessa condição. Essa palavra transgressão usada por Davi aqui é a mesma que no livro de Jó argumenta dizendo que era a transgressão que estava em Adão, e que Jeremias, lá em Lamentações, vai dizer que é o peso que está sobre a nossa alma, ou em outras palavras, o que Davi está discorrendo aqui, não é para que o Senhor o livre de um pecado, ou daquele pecado que ele cometeu esta semana, ou daquele pecado que levou a esse sofrimento, mas livra-me da minha condição de pecador, livra-me exatamente dessa iniquidade que me induz constantemente ao pecado. Num texto claramente alicerçado sobre a doutrina da corrupção total do homem.
É isso que Davi crê, que desde Adão nós somos corruptos e o pecado, a iniquidade nos leva exatamente a transgredir a vontade de Deus e sofremos por isso, e sofremos a sua disciplina por essa razão. Mas me leva a entender um pouco mais por que Deus submete os seus filhos a essa disciplina. Por uma razão simples, para que eu e você oremos como Davi, para que eu e você possamos dizer ao Senhor: livra-me da minha iniquidade, para que haja em nós um repúdio, um ódio pelo pecado. Sejamos francos, essa é a nossa condição, nós gostamos do pecado, nós temos prazer no pecado, nós, na verdade, amamos esse pecado. Nós guardamos esse pecado com cuidado. Alguns são pecados de criado mudo, sabe? Aquele que fica do lado ali da cabeceira da sua cama para você poder usá-lo quando você pretender, quando você desejar. Há pecados que se arrastam em nossa vida por todo o caminho, por toda a existência dela. O que Davi está dizendo é que o Senhor nos corrige, nos disciplina, para que eu aprenda a odiar e entender a consequência do pecado em minha vida, e eu, de fato, me prostre diante dele e ore dizendo: livra-me da minha iniquidade. Livra-me da corrupção, dessa corrupção que, na verdade, ocorre dentro de mim. É essa a oração, é esse o pedido, é esse o desejo. Segundo pedido, dentro dessa mesma oração, verso de número 10 e verso de número 11, tira de sobre mim o teu flagelo, porque pelo golpe de tua mão é que eu realmente estou sofrendo. Agora sim, ele diz: Senhor, me alivia, Senhor, chega. Lá na minha casa nós fomos mais, mas como irmãos mesmo 6, às vezes éramos 7 com os primos, 8, 10, aí... Algumas vezes até perdíamos a conta, mas 6. E a minha mãe tinha, de fato, um costume, né? Educação, ela na prática. E como nós fomos criados sem o nosso pai, competia aos mais velhos cuidarem dos mais novos. Eu sei que isso nunca aconteceu na casa de vocês, mas lá era assim: o mais velho tem que cuidar do mais novo. Minha mãe saía para trabalhar, ficava aqueles 6 meninos dentro de casa, tudo assim, adulto. O mais velho deveria ter por volta de 10 anos, o mais novo era 1 ano, recém-nascido quase, e todos tinham que cuidar um dos outros. Quando acontecia alguma, digamos, travessura, alguma arte, que para meninos como nós, comportados e educados, raramente acontecia. Então, quando acontecia, minha mãe nos chamava para corrigir. E então ela colocava em fila, do mais velho para o mais novo. E ela começava então a bater de um para o outro, e todos presenciavam a surra um dos outros. Sabíamos a razão, ouvíamos o discurso: vocês fizeram isso, você não vigiou, você não cuidou, e aí começava do mais velho até o mais novo. Eu me lembro bem que depois de bater no mais velho, ela ia para o segundo, e o segundo é o irmão meu, que sempre teve uma personalidade muito forte, e quando ela ia corrigir, ele não chorava, e ele fazia de propósito, sabe, aquela rebeldia de coração natural. Então, a rebeldia do coração dele fazia com que ele não chorasse. E então minha mãe batia nele até ele chorar, e era muito, porque era um cabra, digamos assim, resistente na vontade dele, mas ele apanhava muito. Depois dele, que era rebelde, vinha eu. No meu caso, muito mais para hipocrisia do que para qualquer outra coisa. Eu percebi que se eu chorasse, eu apanharia menos. Então, quando minha mãe erguia a mão, eu já começava a chorar. Então, por isso, eu apanhava menos nessa sequência, digamos assim, de surras que tomávamos. O que eu quero dizer com isso é que o salmista, na verdade, está aqui colocando diante do Senhor, se arrependendo e pedindo ao Senhor que retire esse castigo, que o Senhor não o puna, que o golpe de mão, a oposição de Deus contra ele lhe seja tirada. Muitas vezes é essa oposição que faz com que o meu e o seu plano sejam frustrados, porque Deus quer nos ensinar a temê-lo. Note que ele diz aqui, numa figura de linguagem, verso de número 11, que quando Deus age corrigindo, ele destrói como traça o que o homem tem de precioso, consome devagar, como a traça corrói papel, tecido. É exatamente assim que, na realidade, a traça corrói, inclusive, os tesouros, e é assim que Deus, de fato,
age para que nós entendamos a gravidade do pecado, e o pedido dele é: me livra da iniquidade e, por favor, tira de mim esse flagelo, esse golpe de tua mão sobre mim. E conclui a sua oração, então, com um outro pedido, verso 11 e verso 12. Quando castigas o homem, diz ele, verso 12 e 13, ouve, Senhor, a minha oração e escuta quando grito por socorro. Ou seja, ouve, responde à minha oração, atende o meu pedido de socorro, atende ao meu clamor. É esse o seu pedido: me livre da iniquidade, tire o castigo de sobre mim e ouça a minha oração. Não te emudeças, ou seja, a possibilidade para o salmista de Deus se manter em silêncio para com as suas orações. Não te emudeças, mas responde. E para isso ele dá uma razão. Responde-me, diz o verso de número 12, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Eu não sei se você percebe, mas aqui há uma argumentação de Davi surpreendente aos meus olhos. Porque a essa altura, sendo Davi filho de Deus, sendo Davi, na verdade, do povo de Deus, sendo Davi descendente da tribo de Judá, era de esperar que Davi orasse dizendo: Senhor, ouve a minha oração, porque eu sou o teu povo. Tá? Se fosse hoje, ele diria: sou filho do rei. Ou seja, eu sou alguém que, de alguma forma, pertence ao seu povo. Argumentaria exatamente no oposto do que ele argumenta aqui. Em que sentido Davi é estrangeiro? Se ele é um judeu, um hebreu, em que sentido Davi é peregrino na presença do Senhor? Então, a figura de linguagem de Davi aqui não é falar da sua origem nacional, não é falar na sua descendência sanguínea, claro que não, mas ele usa exatamente a figura do forasteiro, do estrangeiro e do peregrino para evidenciar claramente que a causa do perdão de Deus, a causa de Deus retirar de si o peso, está exatamente no fato de que ele, Davi, como qualquer estrangeiro, como qualquer peregrino daquela época, e leia o Antigo Testamento e você vai perceber isso, são pessoas sem direito algum. O estrangeiro que vive dentro de Israel não tem direito, e por isso o texto do Pentateuco tem tanto cuidado em fazer com que o peregrino, o órfão e a viúva sejam preservados. Uma descrição dessas classes que passam de fato necessidade. O estrangeiro é alguém que não tem direito legal, não tem direito naquele país, não tem direito à terra, não tem direito ao trabalho, e portanto é alguém que depende absolutamente de tudo. E ao usar essa figura, Davi está dizendo: Senhor, tira de mim o castigo, não porque eu sou teu filho, mas porque eu não tenho direito. Tira de mim por causa da tua misericórdia, por causa da tua graça. Não há mérito, não é porque eu prometo fazer o bem, mas porque o Senhor é um Deus de misericórdia sobre mim, sobre nós. E é por essa razão que ele argumenta. E argumenta por essa razão e, inclusive, claro, indicando aqui um propósito. Desvia de mim o olhar. Para quê? Eu tome alento. As traduções dessa palavra alento são diferentes nas versões. Se você está usando, provavelmente, a versão Nova Versão Transformadora, ele diz: para que eu sorria, ou para que eu tenha força, ou para que eu tenha conforto. Eu gosto da versão Almeida. Eu acho que a palavra alento, ela traz todos esses conceitos juntos: força, sorriso, alegria e conforto. E aqui essa alegria está num contraste, claro, com as suas lágrimas do verso 12. Não te emudeças à vista da minha lágrima, mas, pelo contrário, me devolva o alento, desviando o teu olhar de castigo, de punição de sobre mim, antes que eu deixe de existir, antes que a minha vida chegue ao fim. Senhor, ouve a minha oração. Durante essas semanas, tem ocorrido entre nós um fato que tem me trazido bastante alegria, tá? Gratidão a Deus, inclusive. É que nós temos um grupo de WhatsApp onde está todo o grupo Atitude, que é esse grupo que cantou aqui.
e que canta todo domingo. E antes de nós falarmos, digamos assim, quais cânticos, eles discutem entre si, discutem no bom sentido, tá? Como são pessoas extremamente gentis, eles discutem entre si que música nós vamos cantar a cada domingo. A grande discussão, ou pelo menos a grande debate, é saber qual música melhor expressa o conteúdo do Salmo. Pois bem, é exatamente isso que Davi fez. Ele compôs uma música que pudesse expressar exatamente essa condição pela qual ele atravessa. Senhor, eu tentei ficar calado, mas não consegui. E, portanto, como eu não tenho nenhuma segurança nessa vida, e a minha única esperança é o Senhor, eu te peço, livra-me da minha iniquidade, tira de sobre mim a tua disciplina, a tua mão, e me devolve, ouve a minha oração e me devolve a alegria, antes que eu passe dessa vida. O que é este salmo? É uma palavra de esperança, para você e para mim. Eu não sei te dizer e não vou ser capaz de dizer quando e como, de alguma maneira, aquilo que você está vivendo hoje é fruto de uma injustiça diante da qual Deus quer que nós tenhamos um testemunho fiel, ou é fruto de um pecado que eu e você cometemos, e que Deus tem de fato nos dado golpe com a sua mão, para que eu e você, de fato, compreendamos claramente o que o pecado faz e promove em nossas vidas, a ponto de podermos dizer: Senhor, livra-me da minha iniquidade. É esse o pedido do salmista, e honestamente eu espero que seja essa a sua oração esta noite. Que essa esperança que não nos envergonha, como diz Paulo, como lemos em Romanos 5, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Que essa esperança viva e eficaz, descrita por Pedro na sua carta, que o levou a louvar o Senhor, seja exatamente a esperança que venha nutrir a sua vida, na luta intensa que temos contra essa natureza corrompida que trazemos. Eu espero que essa seja a nossa oração, e espero mais, espero sinceramente que você esta noite possa dizer ao Senhor: Senhor, em que espero? Senhor, o que espero? E você possa confessar: Tu és a minha esperança. Em momentos de aflição, em momentos de angústia, em que não sabemos interpretar por que estamos passando por essa pandemia, por essa falência contínua de pessoas, passando por dificuldades financeiras, fruto dessa enfermidade, de quantas pessoas são levadas, de quantos novos e novas viúvas e viúvos, órfãos estão surgindo agora ao longo dessa história, sem conseguir interpretar se Deus está nos disciplinando, ou se na verdade qual seria a vontade, o propósito dele, e eu não consigo dizer. A única coisa que eu consigo dizer é: Tu és a minha esperança, o Senhor, e mais ninguém. Não é a vacina, não é a medicina, não são as medidas de segurança, não são as máscaras, não é o álcool, não é absolutamente nada disso. Não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento, não é a minha riqueza, não é, na verdade, não são as minhas posses. A minha vida é frágil, a minha vida é curta, a minha vida é insegura, e a única esperança que tenho é o Senhor. Tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos? É exatamente isso que o salmista diz: Tu és a minha esperança. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. O Grupo Atitude vai nos conduzir em mais um cântico que foi escolhido exatamente para expressar essas verdades que acabamos de ouvir.